Então eu quero conversar com vocês hoje, vamos bem devagar, vamos falar de um tema que tem uma implicação bastante importante, tanto biologicamente no corpo, quanto também sistemicamente falando dentro da biologia familiar. Dentro da biologia familiar a gente também encontra explicações bem interessantes sobre isso, tá bom? Então a gente vai tentando fazer uma correlação bem bacana. Primeira pergunta que eu faço para vocês, então, para começar a live, já estamos aí oficialmente com a live iniciada, tema abuso sexual. Primeira pergunta que eu faço para vocês é a seguinte: vocês aí que estão me ouvindo, né? Tanto homens, mas principalmente as mulheres, como é que você sabe se você foi abusada sexualmente? Olha a pergunta, interessante. Como é que você tem uma percepção e uma noção de que você sofreu um abuso sexual? Porque confiar na mente, na memória, vamos falar assim, confiar na memória não é o suficiente, tá? Não é o suficiente. Então, quais seriam os indícios de que uma mulher pode ter sido abusada sexualmente? Né? E normalmente o abuso sexual acontece muito na infância, não é? Acontece muito na infância ali, na transição da primeira infância para a segunda infância, ou seja, entre 8 anos, 10 anos, é normalmente onde ocorrem os abusos sexuais, às vezes se estendem até 13 anos, 12 anos, tá? Por ali é a incidência mais forte disso, tá? E aí depois na vida adulta vem os relacionamentos abusivos, né? Aí já é outra história, tal tudo, mulheres que a gente vai falar um pouquinho disso também, a gente vai falar também de mulheres que só servem para sexo, né? Mulheres que só servem para sexo, que também não deixa de ser um abuso sexual, mas olha lá. Isso, o Flávio colocou aí a resposta. Muito bem, Flávio, tá afiado. Uma menarca tardia é o primeiro sinal de que você possa ter sofrido um abuso, tá bom? O que a gente coloca? Biologicamente, todas as mulheres estariam prontas para menstruar aos 12 anos de idade. Todas as mulheres, invariavelmente. A biologia, a parte biológica feminina de todas as mulheres estariam prontas para menstruar aos 12 anos de idade. Isso é o fato. Tá legal? Quando você menstrua mais tarde do que isso, com 13, 14, 15 anos, há uma suspeita muito grande de que você tenha sido abusada. O que é ser abusada? Não necessariamente é um estupro, tudo bem? Não necessariamente. Mas é uma mão boba, um colo bobo, um toque por debaixo da coberta de um adulto, né? Nas suas partes íntimas. Então, não necessariamente você foi penetrada, apesar que isso às vezes também acontece, tá legal? Mas não necessariamente houve uma penetração, mas invariavelmente houve a percepção pela criança ali de que aquilo era uma coisa repugnante, aquilo não era uma coisa bacana, e acabou fazendo o marco. Então, a menarca tardia, quando você tem uma menarca tardia, é uma das primeiras coisas que acende a nossa luz. Ah, mas eu não lembro de nada. Ok, o fato de você não lembrar de nada não significa que não aconteceu, tá? O fato de você não lembrar de nada. Muitas vezes a sua memória, o esquecimento, é uma forma de defesa. Então, quando eu esqueço, eu não tenho que lidar com aquela coisa tão triste, tão repugnante, tão chata que aconteceu na minha infância. Por isso que muitas mulheres vêm aqui, a gente percebe que foi abusada, essa mulher ela não se lembra de nada, mas mais tarde, na casa dela, lá tudo, ela então tem a catarse e ela fala: puxa, eu entendi o que está acontecendo, cara.
eu saquei o que está acontecendo, eu fui abusada mesmo por um tio, ou por um pai, ou por um primo, ou por um vizinho que ia em casa. Então, muitas vezes o esquecer é uma defesa do corpo. Então não dá para você confiar, virar para mim e falar assim, não, eu não fui abusado, não lembro de nada. Isso não significa nada, tá? Então a sua menarca, ela pode ser um primeiro passo muito importante para que você entenda o processo de abuso sexual. Ah, Maurício, mas eu tenho dor na relação, eu tenho dor na relação, eu não me dou bem na relação sexual, eu não tenho desejo sexual. Isso pode ser abuso? Pode, também. Mas não necessariamente, isso também pode ser uma crença. Tá? O que é uma crença? A crença pode ter sido assim, alguma coisa que você viveu da sua mãe. Sexo é sujo. Filha, sexo é nojento, sexo é sujo. Então aí nesse caso, sexo é sujo, então eu não posso ter uma relação gostosa sexual, tá? Então a gente tem que também entender que existem as crenças nessas paradas todas. Mas, via de regra, para a mulher existe uma questão aí da menarca, isso é muito importante. Para o homem, foi uma pergunta aí, para o homem é mais difícil saber se ele foi abusado. O que eu faço para os homens no consultório? Quando eu suspeito que possa ter um abuso sexual, a gente faz testes. Existem testes que a gente faz físicos no corpo, a gente chama, é uma técnica chamada cinesiologia aplicada, que a gente dialoga com o corpo. E aí eu tiro as respostas necessárias, tá? Quem faz o curso de reprogramação biológica aprende esses testes, aprende a testar e tirar respostas como esta e muitas outras, mas como estas do corpo humano, tá bom? Então, o homem é mais complicado, a mulher dá mais sinais. Então, quando chega uma mulher queixando de algum tema e eu percebo que nessa queixa dela, nessa situação, é bem interessante a gente colocar, pontuar e pesquisar, por exemplo, às vezes a mulher chega com uma dor na unha ou no dedo. Eu não necessariamente vou procurar questões sexuais, tá? Eu não fico procurando chifre em cabeça de cavalo. Mas, quando a queixa da mulher me dá alguma pista, pô, eu tenho que encontrar, ver se tem um abuso, porque essa parte sexual pode ser a causa disso, então aí a gente vai para a investigação. E a investigação, eu começo perguntando quando que ela menstruou, começo perguntando como que é a parte íntima dela, se ela é uma mulher livre, se ela faz sexo bem, se ela tem libido, se ela lubrifica, todos aquele processo, se não, aí a gente vai, testa, vê se é só crença, vê se tem abuso sexual. Então é assim que normalmente a gente trabalha. Então esse é um dos primeiros sinais, a menarca atrasada e a condição sexual da pessoa que você pergunta, tá legal? E a partir daí a gente começa então a transcorrer o nosso assunto. Então vamos lá, o que pode causar um abuso sexual na vida de uma moça, né? De uma mulher e também de um homem? Veja, tudo depende da percepção, né? Tudo depende da percepção daquela época. Os estragos podem ser os piores possíveis, ou às vezes depende da percepção da pessoa, ele pode ser menos intenso. Mas vai desde relações amorosas conturbadas, vida sexual horrível, tá certo? Problemas de autoestima, isso tudo pode gerar culpabilização, raiva inconsciente de uma mãe ou de um pai por não ter te protegido daquele abuso. Então, os estragos, pessoal, quando acontece realmente um abuso sexual, os estragos são incomensuráveis, assim. Você tem que analisar cada caso a cada, né? Então, a particularidade de cada caso. Mas vocês precisam entender que tudo depende da percepção. Porque eu já peguei pessoas que foram abusadas sexualmente, se lembram e não tem marcas. Tem uma vida sexual, tal, tudo, ativa, sem problema nenhum, não tem marcas de que aquele abuso, mesmo sabendo que foi abusada, não tem marcas. Por isso que eu falo, né? A gente volta a confirmar. Na vida, turma, tudo depende da percepção. Tudo é focado na maneira como eu enxergo o mundo, mesmo um abuso sexual, mesmo uma questão tão séria sexualmente falando, né? Então a gente tem que estar atento. E aí nós partimos para um pensamento assim, por que o abuso pode acontecer, né? O que normalmente leva
O que leva normalmente um abuso sexual, um homem a tentar tomar um sexo à força, vamos falar assim, né? Uma parte sexual à força. Existem várias dinâmicas por trás disso, mas a que eu mais gosto de ressaltar e a que eu mais encontro no consultório é a dinâmica onde os homens não tiveram lugar na família. Então, para isso, vamos contar uma coisa primeiro, vamos contextualizar uma coisa. Vocês mulheres, em todo esse tempo de estudo meu, e acreditem, não faz pouco tempo que eu estudo, a mulher, para mim, é o centro do universo, correto? A mulher é o centro do universo. Vocês são a peça mais importante do universo, é a mulher. Por quê? Porque a vida só pode vir de dentro de uma mulher. Nenhum homem dá a vida para um homem. Tá legal? Nenhum homem. A gente nasce das mulheres, os homens e as mulheres. Sendo assim, vocês se tornam a peça principal do universo. E vocês têm uma missão importante. Porque dentro de uma filosofia sistêmico-familiar, é a mulher que dá lugar aos homens. É sempre uma mulher, através de uma mulher, que cada homem tem o seu lugar, tem o seu ponto. Correto? Muito bem. Só que vocês, mulheres, também enfrentam muitos traumas. Então, muitas vezes vocês têm condutas e posturas fora do feminino. Vocês entram na parte masculina. E aí o que vocês fazem? Vocês tiram o lugar dos homens. Então é aquela família onde o homem não tinha boca para nada, quem mandava sempre eram as mulheres. As mulheres que ditavam, as mulheres que definiam tudo, as mulheres que davam as ordens. Né? Por isso que às vezes a mulher cria uma fama de ser controladora, de ser dominadora, porque ela tira o lugar dos homens. Eu já tive, por exemplo, em várias turmas, tá? E pasmem, foi uma das coisas mais impressionantes assim que eu ouvi na minha vida, relatos, e eu percebi que era uma coisa comum. Eu comecei a investigar depois disso, por exemplo, mulheres que pedem para os seus homens fazer xixi sentado. Olha que loucura. Os homens aceitam a condição da mulher, falam assim, olha, você suja muito vaso aí, você não tem pontaria, então você, por favor, faça xixi sentado. E o homem aceita essa condição de fazer xixi sentado. E quem faz xixi sentado? Quem faz xixi sentado são as mulheres. E os homens se colocam nessa condição. E eu passei a perceber o quanto isso é comum, cara. Isso parece uma coisa do além. Ah, não, isso não existe. Cara, é extremamente comum. Vocês não têm noção. Homem fazendo xixi sentado para poder atender ao pedido da sua mulher. Então as mulheres são a peça mais importante do universo, mas vocês estão fora da casinha. Vocês estão fora, por causa do trauma de vocês estão muito no masculino, muito no controle, muito no domínio, e aí vocês tiram o lugar dos homens. Aí é que está. Quando isso acontece e vem se acumulando nas gerações, vai estourar num abuso sexual. Porque o que é o abuso sexual? O abuso sexual é um homem tentando pegar o seu lugar à força. Entende? Sistemicamente, dentro do raciocínio sistêmico, o homem ele tende a buscar o seu lugar à força, já que ele não teve lugar nesse sistema familiar e os ancestrais que os antecederam também não tiveram lugar nessa família. Então, inclusive, tem uma pergunta que cabe bem para esse momento aqui, ó. E quando se tem medo de abuso sexual, mas não se sabe por quê? E depois tem medo que o filho passe por isso, né? Tem medo que o filho passe por isso. Então na verdade, quando o filho passa por isso, e você tem medo disso aconteça, é exatamente porque o seu campo morfogenético está percebendo que o processo não está curado. E quando você tem medo de abuso, mas não foi você que foi abusada, nós temos então um problema sistêmico bastante importante. Talvez alguém lá atrás foi, e você está olhando para isso. Lembrando que nessa live, pessoal, eu quero deixar claro, deveria ter deixado claro no início, mas nunca é tarde, que eu quero falar mais das mulheres, tá bom? Eu não quero me dirigir muito aos homens, aos abusos masculinos, porque senão a gente vai se perder um pouco no raciocínio aqui. Eu quero focar no abuso feminino, tá? E aí
isso passa a ser bastante importante porque a gente tem um foco de estudo, tá? Eu sou um cara muito focado, eu gosto de fazer minhas lives com muito foco. Então veja, a mulher, por exemplo, que não dá lugar aos homens, isso às vezes quantas gerações? Às vezes pensa na sua mãe, como era com seu pai, pensa na sua avó, como era com seu avô, sua bisavó, às vezes você não conviveu tanto, mas foi a mesma coisa, várias gerações, homens não tendo o seu lugar. Aí, infelizmente, alguém vai tomar o lugar à força, e isso é uma das causas extremamente importantes, talvez a dinâmica mais espetacular, mais estatisticamente que acontece, de abuso sexual, quando alguém tenta tomar o seu lugar à força. Então você vê que tecnicamente todo abuso aconteceu, aí é evidente que você tem uma menina, você tem uma filha, essa filha ela vai para o mundo, chega um determinado momento, ela repete a história, ela é abusada porque, seja por um estranho, seja por um tio, seja alguém da família, tentando desesperadamente tomar o seu lugar, né, à força. Então essa dinâmica de abuso sexual explica pra gente o porquê a causa, por que você atrai ou a tua filha, ou por que você atraiu isso para você. Porque na verdade, olha a importância da mulher, né? Eu falo nos meus cursos, cara, vocês são uma peça importante do universo, mas se vocês não estiverem centradas, alguma coisa vai destrambelhar lá na frente, né? Vai acontecer lá na frente. Às vezes um abuso, a própria traição de homem, hoje não é o tema, mas por exemplo, homem mulherengo, pode ser por falta de uma mãe. Olha só. Então a mãe que não esteve presente porque não estava no feminino. Então você vê que tudo isso acontecendo por uma inversão de ordem. Quando você manda seu marido fazer xixi sentado, quando você quer ditar todas as regras da sua casa, você entende? Olha que loucura. Ou seja, você entra num processo onde você perde a noção, você inverte o papel, você fica no lugar masculino, né? Como se você tivesse um pênis enorme. E aí você quer dar as ordens e você quer fazer tudo acontecer, tudo sob o seu controle. E aí os homens o quê? Antigamente você tinha um grupo de homens, certo? O grupo de homens que era o homem ogro, aqueles homens de fazenda, né? Ogro, que chegava, gritava com a mulher, cadê minha sopa? E pá, e vem cortar minha unha, essas coisas, né? De ogrão. Hoje os homens não estão mais assim, cara. Hoje os homens estão muito no estrogênio. Os homens estão muito feminino, a polaridade deles foram invertendo. Então eles cheiram feminino, os homens hoje. Então o que acontece? Para não brigar, o que ele faz? Ele bota o rabinho no meio das pernas e aceita a condição que a mulher pediu, que a mulher colocou. E isso cria-se uma submissão. Os homens hoje estão muito submissos, eles estão sem lugar. Cara, eu trato isso, eu estou falando com propriedade de causa, eu trato gente aqui no consultório. Eu vejo as inversões de ordem, são violentíssimas. São coisas muito fortes que acontecem entre um casal de domínio, onde não consegue se estabelecer o que é do masculino e o que é do feminino. E isso pode sim resultar lá na frente num contexto de abuso sexual extremamente importante. E aí a mulher, uma vez abusada, ela já cria mais trauma com o homem. Então veja que uma mulher, quando ela sofre um abuso sexual, mesmo que ela não tenha consciência, ela já vai ter problema com o homem. Talvez ela vai odiar o pai dela porque não protegeu ela, porque às vezes era um amigo do pai. Eu já peguei abuso sexual, a mulher morrendo de ódio para o pai, não sabia por quê, descobrimos que é porque quem abusava ela era um amigo do pai e o pai não percebia. Então aí, abuso sexual, aí gera mais exclusão masculina. Porque aí você tem raiva de homem, você tem problema com homem, aí você cresce, você não sabe por quê, que você vive a tua vida lá na frente com muita raiva de homem, seus relacionamentos passam a não dar certo, sexualmente você não consegue, aí você é atraída porque você não consegue preencher teu marido sexualmente, ele vai procurar outra, não estou dizendo que isso é correto, mas acontece, né? Tudo por causa de um contexto, uma bola de neve que veio desde que as mulheres não deram lugar aos homens, né? E existe o grupo de situação que também tem a ver com isso, aonde, olha só, homens só querem mulher para ir para a cama. E vocês sabem, vocês mulheres estão me ouvindo aí, vocês sabem muito bem que para a mulher é muito importante outros contextos a não ser o sexual, certo?
Então a mulher ela quer ser valorizada pela sua inteligência, ela quer parceria, ela quer fazer um jantar junto. Ela não quer ser usada só como um objeto sexual, mas às vezes isso só acontece. Ela tem uma sensação de que ela só serve para ser procurada pelo cara quando é para fazer sexo. Isso é um abuso. São homens tomando o seu lugar. A mesma dinâmica. É um relacionamento abusivo, sexualmente, né? Apesar que tenha a permissão da mulher, afinal, ou é o teu marido, ou é o teu namorado, mas essa correlação do teu homem, ou seja, o cara não te chama para ir no cinema, o cara não quer fazer uma janta com você, o cara não quer sair com você, não quer tomar um tererê na frente com você, não quer, ele quer você para sexo. Isso coloca a mulher num contexto de autoestima muito baixa, né? Muito baixa. É uma forma de abuso sexual concedido. E que também indica o mesmo contexto da mulher que não deu lugar para o seu homem. Então eu falo nos meus cursos assim, vocês queriam um título da pessoa mais importante do mundo? Eu acredito de coração mesmo que a mulher é o centro do universo, mas vocês precisam estar bem, vocês precisam estar curadas, vocês precisam estar tratadas, porque aí tudo vai bem. Se a mulher está bem, o resto vai bem. Tá? Agora, se a mulher não está bem, se a mulher está com um processo, ela não vai ser uma boa mãe, ela não vai estar no feminino, certo? Ela não vai conseguir fazer com que tudo flua. Ela vai tomar o lugar do seu homem. Então vocês mulheres têm um papel muito importante. Por exemplo, quando você chega num caso desse aqui, homens que só querem sexo com mulher, cara, você tem que dar um basta, você não tem que permitir isso, né? Você tem que se posicionar, a mulher tem que se posicionar. Só que uma coisa é eu me posicionar e falar, não, chega, e você precisa até terminar o relacionamento, isso não está me atendendo, beleza. Mas outra coisa é eu olhar por que isso está acontecendo. Isso também é importante, eu olhar lá para trás e falar assim, cara, por que isso está acontecendo? Por que eu só estou atraindo homens que estão interessados no meu corpo? Só na minha condição sexual. Então eu também tenho que olhar para os meus 50%, que a gente sempre fala, e eu acho isso tão bonito. Na terapia sistêmico familiar, a gente fala que toda ocorrência, todo emaranhado tem 50%. Então se você tem um homem que só te abusa sexualmente, não quer mais nada com você, só subir em cima de você e só transar, você deve encerrar esse processo. Se isso não está te atendendo, tenta conversar, não deu certo, encerra o ciclo, a mulher tem que se posicionar. Porém a mulher, ela tem que sair desse relacionamento e ir buscar por que isso aconteceu, esses 50%. Por quê? Por que aconteceu assim? Eu não estou entendendo. O que eu estou atraindo que está me atraindo? Porque senão você troca de homem, você vai arrumar outro do mesmo jeito, que faz a mesma coisa com você. Tá? Então isso é bem sério, isso é bem preocupante. Então os homens de vocês têm que ter o lugar deles. Vocês são a peça principal. E vocês têm que ter o seu lugar. E de preferência no feminino. Chega de mulher com pinto desse tamanho. Né? A gente precisa, cada um no seu lugar. Assim como os homens também precisam se curar. Os homens precisam ter um processo de cura com as suas mães, com o seu processo, para poder olhar com mais carinho para uma mulher. Porque também tem os 50% do homem. Os homens são doloridos. O complexo de Édipo já fala do amor do menino pela sua mãe. Só que se essa mãe estava fora do feminino, se ela não conseguiu ser uma mãe, esse menino cresce com um vazio de mãe. E aí, meu amigo, minhas amigas, se você tem um homem que tem vazio de mãe, ele não vai enxergar você. Ele vai ter muita dificuldade de enxergar você. Então, evidente que tanto homens quanto as mulheres, numa relação amorosa durante a sua vida, cara, eu tenho que olhar para minhas dores, eu preciso me curar. Não dá mais para a gente bater no peito e ficar falando assim, ó, eu sou o centro do universo, eu tô certo, o mundo tá errado. Essa condição já não dá mais para existir. Ela não pode mais existir. A gente tem que aceitar as nossas vulnerabilidades. Puta merda, eu tô mal, eu estou sentindo que várias mulheres estão me atraindo, eu estou à beira de um colapso, de casa nova, de virar mulherengo, mas eu amo a minha família, eu amo a minha mulher, eu preciso me cuidar para isso.
né? Então, todos esses processos a gente tem que estar muito atento, pessoal. O que seria um vazio de mãe? Exatamente, o vazio de mãe é aonde essa mãe não supriu o filho na plenitude. Esse filho não sentiu essa presença e esse amor de mãe, tá? Então, isso é muito difícil para o menino. Ele cresce sentindo essa falta da mãe. Tem famílias que o menino não sabe quem é a mãe e quem é o pai, né? Então, vira uma bagunça na cabeça da criança. E isso causa um estrago para a vida futura, como eu disse, incomensurável, né? Não dá para você prever os estragos que vão acontecer para o homem. Aí você pega aquele homem desconectado com a mulher. Aí na vida adulta você vê que o homem é completamente desconectado da mulher, né? Eu já superei o abuso sexual, mas meu marido não. Então, ele não superou o seu abuso sexual, o fato de você ter sido abusada sexualmente, ele precisa de ajuda. Se você já superou e ele não, ele precisa procurar ajuda. Agora, como é o seu marido? É daqueles que falam assim, eu não preciso de nada, eu sou certão, o mundo está errado. Aí nós temos um problema. Infelizmente, você vai enfrentar algumas dificuldades, mas ele precisava de ajuda, né? O que você indica para uma mãe que foi homem até pouco tempo? Eu indico mudar. Nunca é tarde, né? Como diz um professor meu do mestrado, ele falava assim, antes tarde do que mais tarde, né? Então, eu indico a começar a mudança, a olhar para isso, tá? Depois detectar na família o que foi que ficou de sequela disso e começar a reprogramar, conversar à noite com a criança ou com o adulto, tá bom? O que você indica para uma mãe reparar esse tempo que foi mais homem do que mulher? Pois é, o reparar é interessante, né? Já significa que você está tomando consciência, isso é muito importante. Quando a gente toma consciência de todo o processo, eu posso entrar com uma mudança. Então, você pode dar mais autonomia para o seu homem, você pode parar de querer controlar tudo, começar a agir. As ações são que cura, né? E se quem fez o papel de mãe foi a avó? Mesmo a mãe estando presente, mas trabalhava demais. Pois é, você imagina, se você teve um menino, esse menino cresceu com vazio de mãe. Ele vai fazer mal a uma mulher. Então eu vou falar uma coisa muito, muito difícil de vocês ouvir, talvez seja muito dura. Como vocês são a peça principal do universo, quando vocês estão fora da casinha, por algum motivo vocês saem do feminino, para um homem, esse homem é a lei do equilíbrio, da causa e do efeito. Esse homem vai fazer mal a uma mulher lá no futuro, infelizmente, tá? Então, o que eu indicaria para você? Toma consciência e reprograma. Conversa com o adulto, conversa com a criança, dormindo, funciona muito bem. Mas não adianta você ficar conversando e continuar fazendo a mesma coisa que você fazia. É preciso que você mude. É preciso que você entregue, que você confie mais ao seu marido. Ah, mas eu tenho uma paciente. Ah, mas eu não entrego para o meu marido porque eu não confio nele. Então não confia, separa. Simples assim. Não confia, dá tchau. Porque se você já está numa relação que você não confia, não vai dar certo. Né? A gente está na cara que as coisas não vão dar certo se você já não confia. Então, ou você está numa relação para uma simbiose, para uma troca, e aí você confia para as coisas fluir dentro da energia. Agora, se você está no seu controle, eu não confio. Por que você não confia? Porque às vezes você teve um pai que fez mal para sua mãe e você não está associando isso. Aí você, mulher, já vem com a figura masculina deturpada. Aí eu não confio no meu homem. Então aí como é que nós vamos fazer? Como é que vai ficar esse relacionamento? Você vai continuar num masculino terrível. E aí se você tiver menina, né? Aí você fala assim, nossa Maurício, mas o Maurício já mudou de tema. Não mudei de tema. Porque aí, se você continuar nesse masculino, o que vai acontecer se você tiver uma menina? A chance dela ser abusada sexualmente é grande, porque os homens não têm lugar, tá? E uma mulher em pet pode criar um filho mais afeminado ou com limitações sexuais? É uma pergunta bem interessante, claro que pode. Um menino que não sabe quem é o pai e a mãe, ele pode ter alterações na sua formação sexual, pode. Mas, invariavelmente, o homossexualismo tem outras questões envolvidas. Quem sabe aí futuramente podemos fazer um tema só para isso, tá bom? Então, pessoas, nós já temos que ir concluindo nossa live. Então, a nossa live
A conclusão da nossa live para você mulher, é o centro do universo. Coloque isso na cabeça de vocês. Vocês são o centro do universo. A mulher é a peça mais importante. Mas vocês precisam estar bem, no feminino. Então procurem ajuda. Se cuidem, se tratem, se equilibrem, porque vocês são o centro do universo. Mas ser centro do universo significa estar no feminino. Significa confiar e dar lugar ao seu homem. Assumir o seu lugar. Esse é um primeiro ponto. Segundo ponto. Nunca aceite abuso de homem. Mesmo você aí que não deu lugar para o seu homem. Nunca aceite as coisas de homem nenhum. Você não tem que aceitar nada. Não tenha medo de nada. Interrompa processos de relacionamento abusivo. Interrompam tudo. Vocês não merecem. Cortem homem abusivo que só quer sexo com você. Encerre ciclos. Não tenham medo de encerrar ciclos, vocês mulheres. Porém, saiam com 50% de vocês. Por que eu atraí esses homens? Por que eu atraí esse tipo de homem para mim? Para que você também se cure. Vamos falar que você encerrou aquele ciclo, você se cura e pode ir para um novo relacionamento mais plena e ser mais amada, ser mais respeitada, numa magnitude de mulher, de um homem que olha a sua mulher como um todo, não só como a parte sexual, tá bom? E acima de tudo, pessoal, dê lugar aos homens. Dê lugar aos homens, tá bom? Os homens precisam de um lugar. Nós viemos de vocês. Nós viemos de dentro da barriga de vocês. Então nós precisamos de um lugar, tá? E esse lugar, quando a gente tem o nosso lugar, a gente se acalma, o universo flui, os filhos crescem de melhor forma, a sexualidade dos filhos se enquadram melhor dentro daquilo que eles são, se é homem, se é mulher, se enquadra melhor, porque a gente sabe o nosso lugar, a gente entende o nosso lugar, tá bom? E coloco uma frase que hoje a minha amada mulher me inspirou antes de vir para cá, já falando das mulheres, né? Quero que vocês pensem nisso. Amor é muito mais do que um sentimento, é uma consciência. Um beijo para vocês. Fiquem com Deus.